Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, nosso amigo fiel e verdadeiro, ele que habita dentro de nós, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. E que esse estudo possa encontrar espaço, guarida no coração de todos. Meus queridos irmãos e amigos, uma das palavras mais comuns e mais usada em nossos dias é a palavra igreja. Permitam-me repetir novamente. Uma das palavras mais comum e mais usada em nossos dias é a palavra igreja. Ouvimos as pessoas dizerem: hoje eu vou à igreja. Outros dizem: eu pertenço à igreja católica, eu pertenço à igreja assembleia, eu pertenço à igreja adventista, eu pertenço à igreja presbiteriana, eu pertenço à igreja metodista, eu pertenço à igreja universal, etc, etc, etc. Ainda outros chamam aqueles que não estão indo até o templo, que não estão se reunindo, de desigrejados. Pasmem, meus queridos irmãos e amigos. Segundo a estatística, existem no Brasil cerca de 16 milhões de desigrejados. Não são 16 mil, são 16 milhões. Segundo a estatística, existem no mundo mais de 50 mil denominações religiosas que são chamadas de igrejas. Esses termos comumente usados estão certos. Usamos esses termos corretamente? Porque existem mais de 50 mil igrejas diferentes no mundo. O nosso objetivo com esse estudo é colocar os pingos nos is e fazer os nossos irmãos e amigos refletir seriamente e à luz da palavra de Deus sobre a palavra igreja. Por quê? Porque é público e notório que a palavra igreja vem sendo descaracterizada. Isto é, vem perdendo as suas características distintivas, próprias, peculiares. Isso é público e notório. Ninguém pode contestar o que estou dizendo neste momento aqui agora. E essa descaracterização, esse desbotamento espiritual da palavra igreja, esse embóglio bíblico, tem deixado muitos cristãos confusos. Queridos irmãos e amigos, o que significa a palavra igreja? É importante sabermos para não cairmos em falácias etimológicas. É importante sabermos para não cairmos em falácias etimológicas. A palavra
ou o substantivo feminino igreja vem da palavra grega eclésia. A palavra grega eclésia é formada pela preposição mais que que significa fora, e pelo verbo kaleo, que significa chamar, convidar. Portanto, se unirmos a preposição mais o verbo, temos a expressão chamar para fora, chamar à parte, convidar para fora. Guardem bem o que estou lhes dizendo neste momento, aqui agora. O profeta Daniel chamou a igreja de santos do Altíssimo. Santos do Altíssimo. Daniel capítulo 7, versículo 25. O apóstolo Paulo, em quase todas as suas cartas, chamou os cristãos ou a igreja de santos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, etc, etc. Em quase todas as cartas que endereçou às igrejas, aos cristãos, chama-os de santos. O que quero dizer com isso, queridos irmãos e amigos? Eu quero dizer com isso que a palavra eclésia, significa igreja em grego, e santos estão intrinsecamente ligados. E podemos dizer até que são sinônimas. A palavra grega eclésia significa, como já disse, chamar à parte, chamar para fora, convidar para fora. Né? E a palavra santo significa separado para um objetivo, um propósito sagrado. Portanto, a igreja é um corpo espiritual vivo, chamado à parte, chamado para fora, convidado para fora do mundo perdido. A igreja é um corpo espiritual vivo, separada para um objetivo, um propósito sagrado. Entenderam? Em hebraico, a palavra correspondente a essa palavra grega eclésia é kahal, que significa assembleia, convocação do povo, ajuntamento solene, quando se reunia o povo para prestar um culto de adoração a Deus. A igreja é um edifício suntuoso, formado de bloco, pedra, ferro, alvenaria. O que vocês acham? É claro que não. É claro que não. A igreja não é um edifício suntuoso, formado de bloco, pedra, cimento, ferro. Não é. A igreja é uma humilde construção de pau a pique, lá no sertão, onde muitos frequentam. Não, não e não. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta
em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, aliás, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, escreveu que a igreja é uma casa espiritual, um edifício espiritual construído não de alvenaria, cimento, ferro e broco, mas construído com pedras vivas. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 22, escreveu que a igreja foi edificada, isto é, construída, estabelecida para a morada de Deus do Espírito. Que versículo maravilhoso! Portanto, a igreja, meus queridos irmãos e amigos, a igreja, guardem bem, somos nós, pedras vivas, casa espiritual, edifício espiritual, santuário espiritual, templo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 16, confiram, deixou bem claro que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus, templo de Deus, casa espiritual de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Porque somos casa espiritual de Deus, porque somos templo de Deus, porque somos santuários de Deus. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo escreveu que a igreja é o corpo de Cristo. E que cada um de nós somos membros desse corpo. Diante disso, é importante salientarmos que uma só pessoa não pode ser considerada igreja. Não. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando se refere à igreja, está se referindo ao corpo de Jesus. Ao corpo de Jesus. E esse corpo não tem só um membro. Não tem só um membro. Os irmãos podem ler, por gentileza, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 19. Lá vão encontrar uma descrição maravilhosa do corpo de Cristo, dos membros que somos nós. Jesus, o Cristo, disse que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali está no meio deles. Muitos fazem confusão com esse versículo. 2 ou 3 pessoas. É igreja. É igreja. 4 pessoas reunidas, orando. É igreja. Não importa o local. Uma família saindo de férias e dentro do quarto, e dentro do carro, desculpem-me, dentro do carro, orando, pedindo a proteção de Deus, pedindo a bênção de Deus. A igreja. A igreja. A igreja pode se reunir numa praça, pode se reunir numa casa,
pode se reunir dentro de um carro, etc, etc. Meus queridos irmãos e amigos, como podemos notar, a palavra de Deus, a Bíblia, refere-se à igreja como um organismo vivo, santo, formado por pessoas que creem em Jesus, o Cristo, obedecendo-o e colocando em prática os seus mandamentos e as suas determinações. Entenderam? A Bíblia se refere à igreja como um organismo vivo, santo, formado por pessoas que creem em Jesus ou Cristo, obedecendo-o e colocando em prática os seus mandamentos e as suas determinações. E esse organismo vivo, santo, que nasceu no coração de Deus e não no coração do homem, foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus, o Cristo. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Como podemos perceber, Jesus, o Cristo, não morreu para resgatar, comprar um edifício de alvenaria ou para estabelecer uma instituição, uma denominação que tem um nome. Guardem bem o que eu vou lhes dizer agora. A igreja é um organismo vivo, santo, interdominacional, multicultural e universal. Além disso, podemos dizer também que a igreja é a família de Deus. Expressão que o apóstolo Paulo usa na carta que escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. A igreja é o rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. A igreja é a família dos nascidos de novo. A igreja é a família dos salvos. A igreja é o povo do reino de Deus. A igreja é a exuberante e viçosa lavoura do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. A igreja é a maravilhosa e imaculada esposa do Senhor. É o que diz lá em Apocalipse. Como a igreja é um organismo vivo, espiritual, eminentemente espiritual, divina, e que nasceu no coração de Deus, e não no coração do homem, e faz parte do plano de salvação, a igreja tem lutado bravamente não contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Satanás vem usando de criatividade para tentar destruí-la, descaracterizá-la, ridicularizá-la e fazê-la perder aquela viveza primitiva. Outro detalhe importantíssimo, queridos irmãos e amigos. Como a igreja é um organismo vivo, espiritual, e que nasceu no coração de Deus e não no coração do homem, os seus líderes têm que ser escolhidos pelo Espírito Santo. Pastor, evangelista, doutor, mestre da igreja
são dons outorgados pelo Espírito Santo. Pastor, evangelista, mestre, doutor, são dons concedidos ou outorgados pelo Espírito Santo. Não são talentos, são dons outorgados pelo Espírito Santo. Preste atenção, não estou falando de talento, estou falando de dom. Assim como os 9 dons espirituais. E esses dons não são natos, não nascem com as pessoas. São concedidos pelo Espírito Santo. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Isso que estou dizendo aqui agora. Como são escolhidos hoje os líderes da igreja? Como são? Primeiro, tem que ter um curso de teologia. A maioria das igrejas exigem que os pastores tenham um curso de teologia, sendo que o pastor é um dom concedido pelo Espírito Santo. Não é talento. Outros são escolhidos porque são de família tradicional, dentro da denominação que frequentam. Outros são escolhidos porque são filhos de pastores. Filho de pastor, pastorzinho é mulher de pastor, diaconisa é. Ainda outros são escolhidos porque têm um poder aquisitivo considerável. Alguém pode contestar o que estou dizendo? Não. Eu sei muito bem o que estou dizendo. Conheço muito bem a maioria das denominações religiosas que aí estão. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6, abram suas Bíblias e leem. Escreveu que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Leiam por gentileza. Na época dos apóstolos, realmente era assim. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a palavra de Deus diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Após a morte dos apóstolos, a igreja foi deixando paulatinamente a doutrina, a comunhão, o partir do pão, as orações. Deixou de ser aquela unidade, alterando e deixando a doutrina, estruturas importantíssimas da igreja primitiva. A igreja foi deixando estruturas importantíssimas estabelecidas por Deus, alterando substancialmente muitas coisas, e introduzindo ou permitindo a prática e costumes pagãos, conceitos filosóficos, influenciada pela cultura greco-romana. O que vem acontecendo hoje. A igreja vem sendo, o mundanismo vem invadindo as igrejas, vem tomando conta das igrejas. Nas cartas de Jesus o Cristo
escreveu às 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, podemos constatar a preocupação de Jesus o Cristo com o que estava acontecendo e também com o que está acontecendo hoje. Um outro motivo para o surgimento de novas denominações religiosas é a divergência de interpretação de textos bíblicos. A divergência de interpretação de textos bíblicos. Como já disse, falácias etimológicas. É tão fácil interpretar a palavra de Deus, a Bíblia, mas muitos distorcem. E acabam abrindo uma nova denominação, colocam uma placa, um nome, e chamam de igreja. Um outro motivo para o surgimento de novas denominações religiosas é a ganância, a avareza, a busca pelo status, pela posição de alguns líderes religiosos que estão explorando essas divergências de interpretação doutrinária, falácias etimológicas, descaracterização da igreja e montando impérios religiosos e vivendo nababescamente como rei. E todos os membros têm que estar debaixo das suas determinações, do que é decidido. E o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 3, escreveu sobre isso. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Não vai ficar assim. Como podemos identificar a igreja que ainda conserva as estruturas primitivas, aquelas estruturas estabelecidas por Deus? Como podemos identificar essa igreja? Como podemos identificar a verdadeira igreja no meio desse imbróglio bíblico? Como podemos identificar a igreja verdadeira quando sabemos que existem mais de 50 mil igrejas no mundo? Caríssimos irmãos e amigos, a verdadeira igreja de Deus tem a Bíblia como a sua única e todo suficiente regra de fé, vida, conduta e fé, e não aceita as práticas e doutrinas pagãs ou conceitos filosóficos, e não se compactua com as coisas nojentas e perniciosas deste mundo. A verdadeira igreja é aquela que tem Jesus o Cristo como fundamento. A verdadeira igreja é aquela que guarda os mandamentos e as determinações bíblicas. A verdadeira igreja é aquela que é perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A verdadeira igreja só será realmente identificada com a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhece seu povo, conhece seu rebanho. A igreja de Deus era um organismo universal, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Hoje está esfacelada, dividida. Todas as denominações religiosas não se entendem mais.
Nós temos que continuar assim até a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dá para consertar mais. Mas a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será identificada, será separada a verdadeira igreja de Deus, o verdadeiro rebanho de Deus. Meus queridos irmãos amigos, no próximo sábado temos mais um comentário a respeito desse estudo, para fechar o nosso estudo. Acompanhem conosco. Temos muitas coisas para dizer ainda. Fique com Deus. Um grande abraço.